Muito bem, então prosseguindo aqui com o nosso curso completo de gramática, nós agora vamos falar, pessoal, do processo de formação das palavras. Então é interessante, antes de tudo, nós conhecermos aqui o conceito de palavra primitiva. Palavra primitiva, pessoal, são aquelas palavras que não se formaram a partir de um vocábulo pré-existente. Ou seja, são palavras que vão dar origem a outras. Esse termo, palavras primitivas, também é chamado de derivantes. Então, se eu tenho uma palavra primitiva, eu também tenho uma palavra derivada. A palavra derivada são aquelas que foram formadas a partir de um vocábulo pré-existente. Vamos aqui ter como exemplo a palavra globo. Veja, o que gerou a palavra globo? Observa que globo ela não foi gerada a partir de uma palavra pré-existente. Mas eu posso usar a palavra globo para gerar novas palavras. Por exemplo, eu posso gerar a palavra global, eu posso gerar a palavra englobar, posso gerar a palavra globalização. Observa, três palavras que foram criadas, que foram geradas, que foram derivadas da palavra globo. Da mesma forma, eu tenho a palavra feliz. Com feliz, eu posso gerar a palavra felicidade, a palavra infeliz, infelizmente, felizmente, ok? Então, veja, a palavra feliz é o quê? É uma palavra primitiva. E a palavra felicidade, infeliz, felizmente e infelizmente são palavras derivadas. Eu tenho ponta, mas pé eu também posso gerar, no caso aqui, a palavra pontapé. Ok? Então, os principais processos de formação das palavras, nós temos o seguinte, ó. Nós temos o processo de derivação, composição, hibridismo, onomatopeia não tem mais acento, né? Abreviação e sigla. Os processos de derivação têm derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação imprópria e derivação regressiva ou deverbal. Então, estes são os principais processos de formação das palavras. Existem palavras que são compostas por processo de derivação, existem palavras que são formadas por processo de composição. Ok? E a partir de agora, nós vamos ver cada uma delas. Ah, tá. A composição ainda pode ser por aglutinação ou por justaposição. Então, vamos ver agora, né, o processo de derivação. O que é o processo de derivação? É o processo pelo qual se forma uma palavra a partir de outra já existente na língua. Esse fenômeno dá frequentemente pelo acréscimo de afixos, ou seja, os prefixos e os sufixos. Lembra que quando nós estávamos falando de prefixo e sufixo, a gente falou, né, que é um exemplo de processo de formação de palavra? Pois é. Então, nós temos aí o processo de derivação. Então, vamos lá. O que é a palavra primitiva mesmo, que a gente acabou de ver? É a palavra que pode dar origem às outras e que não provém de nenhuma outra dentro da língua. Né? São também chamados de derivante. E tem também a palavra derivada, que é a palavra que se origina de outra da própria língua. Então, vamos aqui ter um exemplo aqui, a palavra real. Olha só, com real eu posso gerar real, né? Irreal, realidade, realismo, realista. Esta aqui é a palavra derivada, olha a palavra primitiva, aliás, a palavra primitiva, e todas estas aqui, ó, eu posso dizer que são palavras derivadas. Então, como nós já vimos, o processo de derivação é composto por derivação prefixal, derivação sufixal, prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação imprópria e derivação regressiva ou deverbal. Então, vamos ver agora o que é a derivação prefixal. Derivação prefixal, pessoal, é o processo de formação de palavra na qual um prefixo é acrescido à palavra primitiva. Olha só, pessoal, eu tenho a palavra justo, certo? Palavra justo. Vou acrescentar a ele um prefixo, ou seja, algo que vai vir antes do radical, formo a palavra injusto. Então, aqui eu tenho um processo de formação de palavra por derivação prefixal. Ó. Eu tenho a palavra escrever, coloco antes da palavra escrever um prefixo re, eu tenho a palavra reescrever. Eu tenho por, né, antes dele eu coloco um prefixo, fico com repor. Leal, coloco des, um prefixo antes, e tenho a palavra desleal.
É muito simples, pessoal. Se você entendeu, né, o morfema prefixo, você vai saber o seguinte: todas as palavras formadas por prefixação são aquelas que acrescentam um prefixo, né? E um prefixo eu não preciso dizer acrescer um prefixo antes do radical. Lógico que não, porque o simples conceito de prefixo já é exatamente, né, quer dizer que ele está anteposto ao radical. Então, quando você coloca um prefixo, como é o nome desse processo de formação de palavra? Derivação prefixal. Temos também aí, ó, a derivação sufixal. Ora, se o processo de formação prefixal é aquele que acrescenta um prefixo, logo, sufixal é aquele no qual é acrescentado um sufixo à palavra primitiva. Ó. Eu tenho jornal mais eiro, dá jornaleiro. Né? Tenho manga mais eira, vai dar mangueira. Pedra mais eiro, vai dar pedreiro. Leal mais dade, vai dar lealdade. Então, aí o processo de formação de palavra chamada de sufixação ou derivação sufixal. Uma observação: este processo pode gerar substantivo, adjetivo, verbos e advérbios. Logo, o sufixo pode ser, né, nominal, ó, dá origem a substantivos e adjetivos. Olha só, maresia, marítimo, né? Ambos derivaram de mar. Verbal, por exemplo, dá origem a verbos, ó, dedilhar, dedo, dedilhar. Adverbial, ó, dá origem a advérbios, ó, ferozmente, felizmente. Então, o processo de derivação sufixal pode dar origem a substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. Além do processo de derivação prefixal e derivação sufixal, existe um processo que é chamado de derivação prefixal e sufixal. E quando é que isso ocorre? A derivação prefixal e sufixal existe quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma independente. O que isso significa, pessoal? Olha só, eu tenho a palavra feliz, confere? Então, quando eu coloco um prefixo na palavra feliz, eu tenho o que, pessoal? Eu tenho um processo de eu formo a palavra infeliz e um processo chamado de derivação prefixal, beleza? Eu continuo com a palavra feliz. Agora eu vou acrescentar um sufixo à palavra. Como é que vai ficar a palavra? Felizmente. Existe a palavra felizmente, pessoal? Existe. E como é o nome desse processo? Derivação sufixal. Eu continuo com aqui a palavra primitiva feliz. Vou acrescentar a ele, agora, um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Né? Então, nesse caso, eu formei a palavra infelizmente. Existe essa palavra na língua portuguesa? Existe. Então, aqui é um processo de derivação chamado de derivação prefixal e sufixal. O que você tem que ter em mente? Para que haja o processo de derivação prefixal e sufixal, se você tirar o prefixo, a palavra tem que existir. Se você tirar o sufixo, a palavra também tem que existir. Ó. No nosso caso aqui, ó, se eu tirar o sufixo, ó, vai ficar infeliz. Beleza, a palavra infeliz existe. Se eu tirar o prefixo, eu vou ter felizmente. A palavra também existe. Então, nesse caso, é um processo de derivação prefixal e sufixal. Os termos, eles são independentes. Tem uma palavra igual. Ó. Se eu acrescentar um prefixo a ele, eu vou ter a palavra desigual. Existe essa palavra? Existe. Observa que eu acrescentei o quê? Um prefixo. Então, processo de derivação prefixal. Agora eu tenho ainda igual. Vou colocar um sufixo, ó, igualdade. Ó, coloquei um sufixo, ficou igualdade. Então, derivação sufixal. Agora eu vou acrescentar os dois ao mesmo tempo, ó, um prefixo e um sufixo. Aí eu formo a palavra desigualdade. E existe também a palavra. Veja, tanto o sufixo como o prefixo, eles são colocados de formas independentes. Se eu tirar um, a palavra continua existindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe aqui um outro tipo de formação de palavra por derivação, chamada de derivação parassintética. É parecido com o processo de derivação prefixal e sufixal. A diferença está exatamente no comentário que eu acabei de falar. Ó. A derivação parassintética existe quando um prefixo e o sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma dependente. Então, essa é a grande diferença. Tanto a derivação prefixal e sufixal quanto a derivação parassintética, ambas necessitam de um prefixo e um sufixo. Só que, na parassintética, eles são dependentes. Ó. Por exemplo, pessoal, eu tenho aqui a palavra noite, certo? Então, a palavra noite.
Vou colocar um prefixo a essa palavra. Eu tenho aqui a palavra à noite. Pergunto para você, existe essa palavra na língua portuguesa? À noite? Não, não existe. Ó. Presta atenção. Ó. Noite. Agora eu vou colocar um sufixo. Ó. Fica noitecer. Existe essa palavra? Não existe. Agora eu vou colocar os dois. Ó. Anoitecer. Olha aí. Ó. Anoitecer. Agora sim, a derivação ela é parassintética. Observa que nesse caso, os dois precisam existir. A palavra só existe quando eu coloco os dois. Se eu tirar um deles, olha só, há aqui no caso uma relação de dependência. Não existe. Se eu tirar o a, que é o prefixo, eu vou formar a palavra anoitecer. Não existe essa palavra. Ou se eu tirar o sufixo c, vai ficar à noite. A palavra também não existe. Nesse caso, esse tipo de formação de palavra é derivação parassintética. Deu para entender a diferença entre parassintética e prefixal e sufixal? Olha aqui, ó. Eu tenho a palavra pobre. Se eu colocar um prefixo, eu vou ter a palavra em pobre. Só que essa palavra não existe. Se eu colocar um sufixo C, eu vou ter pobrecer. Também não existe. Para que a palavra exista, eu coloco um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. E eles são dependentes entre si. Agora eu tenho a palavra empobrecer. Aí existe sim, aí nesse caso, existe o processo de derivação parassintética, ok? Então aqui vamos fazer uma observação, pessoal. Geralmente a derivação parassintética cria formas verbais a partir de substantivos e adjetivos, ó. Rico, enriquecer, ó. Prefixo e o sufixo. Pedra, apedrejar, por exemplo. Observa, ó, prefixo e sufixo. Então, geralmente, né, a derivação parassintética vai criar formas verbais, ou seja, verbos, a partir de substantivos e adjetivos. Ó, joelho, ajoelhar, por exemplo. Manhã, amanhecer. Frio, esfriar. Palha, empalhar. Barco, embarcar. Pobre, empobrecer. Ok? Então, vimos aí, né, 4 processos de derivação. Na próxima aula a gente continua ainda falando do processo de derivação.